participava de uma agência, onde minha mãe achava que eu estava viajando, mas assim, muito. Como é que chega numa agência? Que agência é essa, gente? Chegou lá, dou de cara com a Angélica. Muita gente estava nessa agência naquela época, o Rodrigo Faro. Então eu conheci toda essa turma muito cedo, criança ainda. E aí eu entro nessa agência e começo a fazer os testes. E naquela época o teste era o famoso paredão. Então o teste era assim, botava todo mundo, você sim, você não, você sim, você não, você sim, você não. Era meio tenso. Minha mãe falava, agora nunca mais vai querer, né? Porque tomou um não bem grandão, assim. E normalmente eu perdia pra Angélica. A Angélica, quando eu via, falava, ih, porque loira. Mais ou menos a mesma estatura ela levava. Ela já tinha mais tempo também. Ela já tinha mais experiência e ela era linda, maravilhosa. Eu era engraçadinha. Tinha uma diferença muito grande. Então, eu falava, mãe, a Angélica tá aí. Ela falava, não faz mal, minha filha vai. Minha mãe sempre me apoiou e eu passei muito tempo da minha vida fazendo esses testes. De vez em quando passava, a maioria não passava, mas eu não desistia. Minha mãe achava que eu ia desistir, porque para chegar num teste desse, eu tinha que ir de ônibus. Então, era normalmente 2 ônibus e um metrô, 3 ônibus, às vezes eu enjoava, eu tinha que descer, vomitar, voltar. Então, já era tudo esquisito, torto. O negócio já começava, mas eu falava, não. Algo dentro de mim, que eu era criança, acho difícil se escolher como criança. Eu tinha 9 quando eu comecei. Como é que você pode escolher isso? Você não escolhe, não sei dizer, mas eu nunca me vi diferente. Eu tinha uma escova de cabelo azul, eu fazia de microfone, entrevistava boneca, entrevistava vizinha. Até porque assim, você tinha mais perrengue do que parte boa, porque a criança pode não escolher, mas viver uma coisa legal, quando é uma criança que foi descoberta, ou que ela começa assim uma coisa legal, ela vai gravar, é legal e tal. Você vivia mais o perrengue da história do que a parte legal. Dura, tentando, um monte de não. Aí vou crescendo, não vai piorando, porque aí tinha uma tal de fita métrica, que tinha um tamanho de quadril que tinha que ter. Você tinha que ter 90 de quadril. E aí minha mãe media meu quadril antes de eu sair de casa. Quando eu chegava lá, meu quadril nunca era medida da minha mãe. Não sei se ela tinha pena de mim e mentia, ou se a fita métrica dela não combinava com a fita métrica da turma. Então, assim, eu sou dessa época em que tinha uma ditadura de corpo, magreza, tinha que fazer frente, lado, costas de biquíni no paredão com um monte de gente. Então eu vivi toda essa experiência, sabe? E nada disso me fez desistir. Por isso que eu falo, tem talento e tem vocação. Eu acho que essas duas coisas juntas te levam para um lugar certo. E eu nunca tive dúvida da minha escolha. Eu sabia o que eu queria, sabia que eu tinha alguns caminhos para chegar lá, mas mesmo todas essas dificuldades não me tiraram desse caminho, sabe? Você tem que escolher aquilo que realmente você tem muito prazer e que você sabe que mesmo você tendo que aprender, porque a gente tem que aprender sempre, você tem mais segurança, você acha que você nasceu para fazer, você se sente feliz fazendo, porque é difícil escolher o que você vai ser muito novo, né? E infelizmente a gente tem que escolher às vezes para conseguer acertar uma faculdade. Não que não possa mudar, né? Mas tem aquela coisa que você já sabe que é o que você gosta mais, que te brilha os olhos. Pois né? A gente trabalhar vai ser